foto, senhor. 44 a 22. Aprovado o parecer. Não havendo mais nada, não mais havendo nada a tratar, encerro os trabalhos, antes, porém, convocando reunião deliberativa extraordinária para quarta-feira, dia 30 de abril, às 9 horas, para a deliberação da SAP número 01 de 2025. Está encerrada a reunião. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Senhor presidente, eu ouvi aqui o deputado Lafayette dizendo que esse é um caso icônico. Eu digo que é um caso irônico, porque logo eles, o pessoal que sempre instrumentalizou o Conselho de Ética para perseguir seus adversários políticos, sempre banalizaram o Conselho de Ética com denúncias espúrias, denúncias vazias, muitas delas sobre falas de deputados e fatos inexistentes. Agora eles recorrem à Comissão de Constituição e Justiça para que nós possamos inviabilizar o prosseguimento dessa denúncia contra o deputado Glauber Braga. E quando eu falo aqui de fatos inexistentes, eu falo até do meu caso, como muitos outros aqui já foram destacados por outros deputados. No final de 2022, aliás, já em 2023, quando houve o fato do 8 de janeiro, o pessoal entrou no Conselho de Ética contra mim, inclusive também fez uma representação na PGR e peticionou ao ministro Alexandre de Moraes pela cassação do meu diploma. Por eu supostamente ter participado do 8 de janeiro, fato que eu nunca tive participação alguma. E olha bem qual foi a alegação do pessoal. No mesmo sentido é a conduta do deputado Carlos Jordi, que publicou em suas redes sociais os atos de terrorismo teriam sido praticados por militantes de esquerda infiltrados, tentando assim afastar a responsabilização de seus apoiadores pelos atos de violência. Foi essa a razão que levou com que o PSOL enviasse uma petição ao ministro Alexandre de Moraes pedindo a cassação da minha diplomação e também enviaram uma representação ao Conselho de Ética para me cassar. Isso eles já fizeram com diversos outros deputados, inclusive por crime de opinião. Eu ouvi aqui a deputada Laura Carneiro dizendo que a prisão de um deputado é a cassação. Não, não é. Nós temos coisa muito pior do que uma cassação. E nós vimos aqui o deputado Daniel Silveira sofrer uma grande injustiça e que teve a participação, a digital, de cada um dos deputados do PSOL. Votaram pela prisão de Daniel Silveira por um crime de opinião. A deputada Sâmia, esposa do deputado Glauber, disse que Daniel Silveira ameaçou de morte ministros. Mentira! O deputado Daniel Silveira, ele disse que Fachin tinha que tomar uma surra de gato morto até miar. Isso é um crime impossível. Como que você vai dar uma surra em alguém e o gato vai miar? E foi isso que levou àquela prisão inconstitucional. Eles estão falando muito de inconstitucionalidade, de ilegalidade e de dosimetria aqui. Mas foi isso que levou àquela prisão ilegal e que, inclusive, teve a participação de diversos deputados da Câmara dos Deputados, inclusive do PSOL. Fala-se muito em abrir precedente perigoso. O precedente perigoso foi aberto naquela oportunidade. O advogado do deputado Glauber Braga invocou a imunidade material para defender a postura que ele teve contra esse membro do MBL, dizendo que é um direito reagir, é um direito dele fazer aquela reação desproporcional. Isso não se enquadra nas hipóteses da imunidade material. A imunidade material, que está prevista no artigo 53, caput, fala que deputados e senadores são invioláveis penal e civilmente por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. E isso significa que não podemos ser processados penal ou civilmente, somos isentos de punição judicial
por palavra, opinião e voto. E isso não agasalha uma agressão física. Quem estava respaldado por esse dispositivo foi o deputado Daniel Silveira. E que, inclusive, teve também violado essa imunidade do parágrafo 2º do mesmo dispositivo, que fala que os congressistas, após diplomados, não podem ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. E ele não estava em flagrante e não foi um crime inafiançável. Sequer foi crime, foi um crime de opinião. E que agora, nós vemos aqui a esquerda, a bancada do PSOL, a bancada do PT, alegando que há uma dosimetria muito excessiva na punição contra o deputado Glauber Braga, mas não pensaram dessa forma quando foi com o deputado Daniel Silveira. Se nós nos omitirmos nesse momento sobre uma punição para uma agressão, no que vai se tornar a Câmara dos Deputados? Nós já vimos o deputado Quaquá dar um tapa na cara no plenário, num deputado da oposição, e não houve punição. E aquele foi o erro. Não quer dizer que esteja sendo errado a cassação do deputado Glauber Braga agora. Foi errado não ter cassado o Quaquá naquele momento. Quando eu entrei na Câmara dos Deputados, eu me recordo que muitos me alertavam que nós, gozando da imunidade parlamentar, da imunidade material, nós podemos muita coisa. É evidente que alguns excessos em suas falas devem ser punidos pelo Conselho de Ética pela quebra de decoro parlamentar. Mas sempre me foi dito que agressão é cassação. E agora estão querendo diminuir uma conduta grave como essa, que foi feita por um deputado, que eu tenho, inclusive, respeito à sua mãe. Eu não jamais vou fazer com que uma agressão que foi feita contra a sua mãe possa ser legitimada. Mas isso não quer dizer que nós possamos retrucar, responder com uma agressão física. Falaram aqui sobre membros do MBL que fazem esse tipo de conduta provocativa. Há membros na esquerda, há pessoas na esquerda, militantes na esquerda que também fazem isso. Eu me recordo numa manifestação que nós fizemos em Copacabana por Daniel Silveira, que estava preso, e um militante do PT, que hoje é vereador, fazendo esse mesmo modus operandi, ele veio me abordar. Veio fazendo chacota de Daniel Silveira, dizendo que estava difícil de reunir pessoas para defender bandido. Não é o mesmo modus operandi? É evidente que é a mesma coisa. Eu não sei se realmente houve esse tipo de agressão que ele alega contra a mãe dele. Eu não vi isso. Não se vê isso nos vídeos. É evidente que é algo grave, mas uma agressão não pode ser justificada por esse fato. Aliás, há uma mãe também que está chorando há muito tempo, que é a mãe de Daniel Silveira, porque vocês votaram pela prisão desse deputado. A filha de Daniel Silveira, há 4 anos que Daniel Silveira perde o aniversário dela. Ela está sendo medicada, está vivendo agora com problemas psicológicos, inclusive a sua própria esposa. E vocês nunca tiveram essa compaixão, nunca tiveram esse discernimento de dosimetria e de excesso de penas, como estão alegando nesse momento. Mas é irônico, como nós vemos, que a esquerda, sempre quando é a direita, eles querem punir. Por falas, por fatos inexistentes, mas quando é o deles, quando são os deles, como foi Janones, que cometeu rachadinha e que, inclusive, ele assumiu, fez um acordo de não persecução penal para não seguir com ação penal na PGR. O deputado Boulos livrou a cara dele. E agora quer livrar um correligionário, porque é evidente que faz parte do mesmo partido, do mesmo campo ideológico. Não estão preocupados na busca pela verdade, pela justiça, porque se estivessem, teriam feito desde aquele momento com a prisão de Daniel Silveira e não tiveram essa consciência.
Ouvi a deputada Erundina dizer que temos que ouvir a população do Rio de Janeiro sobre o mandato do Glauber Braga. Não se preocuparam com Daniel Silveira quando fizeram aquela covardia. Se nós não colocarmos um limite e fizermos uma cassação por uma agressão, estará legitimado o vale tudo, a agressão nessa casa. Por isso votarei favorável à cassação. Presidente, já recebendo as piadas da esquerda que era melhor estar desligado, que bom. Que bom que a gente consegue ser eloquente e não trazer meias verdades aqui para fingir que algumas coisas não acontecem. Gostaria de começar com a questão do brasão. Não vi nenhum parlamentar do PSOL mencionar Alexandre de Moraes, que soltou o assassino de Marielle Franco. Chama atenção, né, pastor? Nenhuma menção a quem soltou o mandante de assassinato de Marielle Franco. Um abandono da pobre Marielle. Porque a narrativa não convém. Segundo ponto, presidente, para responder o invasor de terras, deputado Guilherme Boulos, que mencionou que, abrem-se aspas, virou manchete de jornal porque ficou 5 horas e foi barrado. Em primeiro lugar, eu nunca virei manchete de jornal por desviar dinheiro de idosos via INSS, nem por invadir propriedade alheia. Então, já estou melhor do que ele. Segundo ponto, eu não fui barrado, presidente. Eu fiquei na fila por livre e espontânea vontade, porque eu sabia que os 2 milhões que estariam na praça aberta na posse de Donald Trump não caberiam no estádio que cabia 20 mil, e decidi ficar lá por 5 horas. O deputado invasor também perguntou o que eu faria se me provocassem, e o que eu fiz. Processei as pessoas que falavam que eu tinha ido com o dinheiro do povo para os Estados Unidos, coisa que é inverídica. Processei dezenas e já ganhei alguns dos processos por calúnia e difamação. E para finalizar essa resposta ao deputado invasor, eu realmente não consegui entrar, presidente, porque os eventos dos líderes de direita levam milhares de pessoas, ao contrário dos eventos de esquerda. A gente teve um 1º de maio, ano passado, com a grande presença do grande líder da nação, que reuniu algumas dezenas de pessoas, e por isso o líder Lula decidiu não ir esse ano. Então a diferença é que eventos de direita levam pessoas, eventos de esquerda não levam, e às vezes os locais não comportam. Então, antes de falar bobagem aí, virar deputado, poderia continuar invadindo terra. Bom, vamos lá. Eu, caro colega Glauber, sou contra a sua cassação. Quero deixar aqui bem claro e registrado para o plenário. Mas eu não vou usar minha régua no voto, eu vou usar a sua régua, a régua do seu partido. E aqui eu trago alguns casos e pergunto aos colegas o que é mais grave. Agredir uma pessoa dentro da Câmara dos Deputados ou, primeiro pedido do PSOL, pediram a cassação da deputada Bia Kicis por um tweet. Um tweet que defendia a lei, defendia os policiais militares da Bahia. O PSOL entrou com recurso pedindo a cassação da deputada por um tweet. Número 2, o PSOL de Glauber Braga pediu a cassação da colega Júlia Zanata. Qual o crime da colega Júlia Zanata? Ter postado uma foto com uma arma num clube de tiro autorizado. Esse foi o crime. O PSOL de Glauber Braga pediu a cassação da colega por postar uma foto na rede social. O que é mais grave, presidente Paulo? Agredir uma pessoa dentro da Câmara dos Deputados, Casa do Povo, ou postar uma foto no Twitter? Terceiro caso, presidente. PSOL pede a cassação de Gustavo Gayer por uma fala num podcast. Colega Éder Mauro, dizem defender a liberdade de expressão, mas, para eles, a fala de um colega em um podcast, tirada completamente desse quadro, é motivo para perder o mandato. Eles não estão nem aí se está escrito no nosso código de ética, nada. É cassação de mandato. Por isso eu reafirmo, eu sou contra a sua cassação, mas votarei favorável usando a sua régua, a régua dos seus colegas do PSOL, que acreditam que parlamentares devem ser cassados por palavras. E para fechar esse horror que é o PSOL, quando a gente fala em cassação,
eu vou trazer um caso que eu vivi na pele. Eu estive visitando a Bahia. E eu, como um turista, como dezenas, centenas de comentários no TripAdvisor, disse: olha, a zeladoria não tá legal aqui. A cidade tá suja, tem lixo, tá pichada. E o PSOL pediu a minha cassação por uma fala em uma live, cobrando melhorias num ponto turístico da capital baiana. Me acusaram, presidente, e eu ganhei todos os processos até agora, de xenofobia e racismo. E continuo acusando. A gente vê militantes com certeza pagos pelo fundo eleitoral ou por algum dinheiro oriundo dos impostos do povo, presentes aqui para fazer a ruaça, continuam me acusando de algo que já eu ganhei diversos processos contra. O PSOL de Glauber, que hoje diz que agredir uma pessoa aqui na casa não deve ser punido com a perda de mandato, relator Manente, é o mesmo que pediu a minha cassação por reclamar da zeladoria de um lugar público brasileiro. Vejam vocês que a régua moral, ela não faz muito sentido. Eu, Glauber, sou contra a minha cassação por falar de um local. Sou contra a cassação pela colega Júlia postar uma foto. Sou contra a cassação por um colega ir a um podcast e expressar sua opinião. Sou contra a cassação a uma colega fazer um tweet. Mas vocês são favoráveis. Então, para a gente ficar equilibrado e usar a régua que vocês usam, eu serei favorável. Chutar uma pessoa dentro do plenário da casa, dentro da Câmara dos Deputados, não é algo tão simples como estão dizendo. O senhor argumenta que a sua mãe foi xingada. E argumenta que o MBL, que eu discordo completamente, lhe provocou. Antes foi perguntado aqui, qual que é o jornalista de esquerda que ataca deputados aqui na casa? Eu vou lhe dar um nome. Guga Noblar. Pega os vídeos do Guga Noblar. Olha as perguntas, chamando o Nicolas de chupetinha, fazendo várias piadinhas com os colegas. Alguma vez o Nicolas agrediu? Alguma vez eu o agredi? Não. Nós, como parlamentares eleitos pelo povo, precisamos ter postura. E postura não é agredir um jornalista, porque isso não é liberdade. Isso é agressão. Então o Guga, daqui a pouco, está ali de novo. Pede para ele quantas vezes eu o agredi. Nenhuma. Nenhuma vez eu agredi. E nem vou agredir. Porque, como um democrata, nós não devemos fazer isso. Depois veio a narrativa da sua mãe. É verdade, eu já perdi minha mãe também. Dói, é ruim. Não há prova sobre isso. O Kim Kataguiri, que o senhor tentou agredir também depois, qual é? Ele também xingou a sua mãe? Provavelmente não. O senhor tem um histórico aqui na casa, todo mundo sabe. O senhor agrediu o colega Zé Medeiros, todo mundo sabe. O senhor tem um histórico de agredir as pessoas. O senhor não é réu primário aqui na casa. Por diversas vezes, parlamentares já foram complacentes com a sua postura e não serão mais. E eu lhe pergunto, depois do que eu falei, desses pedidos de cassação do PSOL, inclusive contra a minha pessoa, se eu tivesse chutado a sua bunda, qual seria a postura do PSOL? Se eu tivesse agredido a sua esposa, se eu tivesse agredido um militante do PSOL, qual seria a postura que o senhor estaria nessas cadeiras neste momento tendo? O senhor estaria pedindo, além da minha cassação, pela régua de vocês, o senhor estaria pedindo a prisão, como foi feito com o Daniel Silveira, que está preso por palavras. Então, usando a sua régua moral e do seu partido, não conte com o meu voto. Eu, como cidadão e como deputado, acho errado caçar um deputado por esse motivo. Mas usando o seu precedente que o seu partido tem, votarei favorável. Obrigado, presidente. Senhoras, senhores, relator, não houve julgamento de mérito por parte do Supremo em relação ao etívoco. O que houve foi uma negativa de liminar. Essa matéria, inclusive, não foi ainda julgada. Não é razoável que 4 testemunhas indicadas pela defesa tenham sido negadas, obedecendo, evidentemente, a uma linha lógica, que é de perseguição política tocada pelo ex-presidente da Câmara. Inépcia da inicial, negativa de testemunhas, suspeição do relator, pena viciada, todos os argumentos constitucionais, jurídicos, legais, foram abordados aqui por Dr. Maimone, por mim, e de forma brilhante pelas senhoras e pelos senhores que tiveram aqui a oportunidade de se manifestar. Dito isso,
provavelmente essa é a minha última fala antes de que a matéria seja deliberada no plenário da Câmara. E aí eu quero tratar de alguns elementos que são evidentemente políticos, mas que estão inseridos nessa discussão. Deputado Feliciano, eu xinguei o senhor. Eu não xinguei a sua mãe. Eu não xinguei a sua mãe porque eu não a conheço, não a conheci, porque eu não o faria e porque eu não utilizo desse tipo de expediente contra quem não está na arena política. Agora, se a expressão que eu utilizei, que foi aqui, descrita pelo senhor, em algum momento ofendeu a sua mãe, eu peço desculpas a ela. Eu peço desculpas a ela e Deus está vendo que o faço com sinceridade. Faço a memória dela. Agora essa também passa a ser uma oportunidade para que outros parlamentares que estão aqui nessa sala nesse momento possam pedir desculpas. E aí eu vou ter que contar uma história. Quando nesse mesmo plenário, quando eu chamei Moro de juiz ladrão, eu descobri o que era então o gabinete do ódio. Porque em menos de 24 horas, 3 notícias falsas se alastraram. Uma delas foi um sujeito colocando dinheiro na cueca e diziam: olha aí o deputado que chamou o Moro de juiz ladrão. Quem me conhecia sabia que aquela cara não era minha. Inclusive, para minha surpresa, o próprio deputado Otônio de Paula foi às suas redes sociais e dizer: discordo de tudo em relação ao deputado Glauber, mas isso daqui se trata de uma mentira, não é ele. Quem conhece sabe que não é. Uma outra era uma notícia de jornal que fazia, então, um gráfico de ampliação exponencial do meu patrimônio, como se uma notícia de jornal fosse. Se tratava também de uma evidente mentira, que foi desmentida por todos os mecanismos de checagem. Agora, aí vem a terceira mentira, e que eu confesso, é aquela que mais me desestabilizou, e que me desestabiliza até hoje, pelo tamanho da crueldade. Esse deputado teve a mãe dele caçada por roubo de merenda. Se trata de uma bandida. O que nunca aconteceu. Era simplesmente uma mentira. E uma mentira que parte da extrema-direita percebeu que me desestabilizava. A partir daquele dia, então, ela foi utilizada de maneira permanente e repetitiva. Eu cheguei a falar para minha irmã em casa, não quis preocupar meu pai com isso, que já tem 83 anos, e falei para a Sâmia: olha, essa mentira me desestabiliza. Eu posso vir a perder a calma com um deputado que repetidamente a fala. Porque aí, deputado Feliciano, diferente e muito diferente de algo não intencional, era a intenção. A intenção deliberada de atingir, de atacar uma mulher honrada que cavou o chão com as unhas e que, para além disso, estava com Alzheimer avançado e não estava mais na arena política há bastante tempo. Antes da minha reação ao provocador, eu deixei de reagir muitas vezes, e pode ser que esse tenha sido o meu erro, com o que fizeram muitos parlamentares em relação à memória dela. É a oportunidade, eu dei essa oportunidade ao provocador, no Conselho de Ética. Perguntei para ele: provocador, o senhor gostaria de publicamente pedir desculpas à minha mãe, mesmo ela estando falecida, e à memória dela? E a resposta dele é que não iria fazê-lo, que não faria. Do mesmo jeito, eu pergunto, sabendo da condição em que minha mãe estava, se a deputada Carla Zambelli, pelo vídeo que fez junto com o seu assessor, utilizando os piores adjetivos em relação à minha mãe, se ela gostaria de se desculpar também. Ela tem a possibilidade de fazê-lo. Eu gostaria de perguntar ao deputado José Medeiros se ele gostaria também de se desculpar publicamente agora por aquilo que falou em relação a ela. Eu gostaria de perguntar, e esse provavelmente é o caso mais grave,
ao deputado Éder Mauro se ele gostaria também de pedir desculpas publicamente pelo que falou. Não só pelo que falou, no período em que ela já estava com Alzheimer avançado, mas se gostaria também de pedir desculpas de agora, depois do falecimento dela, agora, deputado. Talvez, no dia de hoje, eu possa não convencer os senhores, mas eu não estou tirando uma tonelada das costas como culpa, mas talvez eu esteja tirando uma tonelada de dentro de mim de mágoa. Eu gostaria de saber se o deputado Éder Mauro, que acabou de publicar um vídeo, depois dela falecida, aqui nesse mesmo plenário da CCJ, onde se refere a ela mais uma vez como bandida e outros adjetivos que o deputado sabe que utilizou. Deputado, retire isso da sua rede e faça um pedido de desculpas a uma pessoa que está falecida e que era uma mulher honrada, que cavou o chão com as unhas. Eu não falo isso mais agora aqui com raiva. Eu falo de maneira objetiva, mas ao mesmo tempo muito emocional, transbordando também o que é essa emoção no momento como esse, onde eu estou tendo a oportunidade de falar. Eu lembro onde cada um se referiu a ela com essas expressões, seguindo numa linha política de desestabilização permanente. Eu gostaria de saber se o deputado Caveira também gostaria de se desculpar por, no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados, ter dito, vou chamar o deputado Éder Mauro, evidentemente se referindo a esse acontecimento, porque sabia que me desestabilizava e que eu reagi nas minhas palavras ao que ele estava dizendo. O provocador que veio naquele dia foi o resultado, não exclusivamente da sua ação, mas foi o resultado de uma linha política de desestabilização que de fato me desestabilizou. Eu tenho que confessar às senhoras e aos senhores, e talvez hoje tenha sido o último dia que essa desestabilização me atinja desse jeito, porque a partir do momento em que ela é colocada publicamente, eu não vou precisar tratar do que aquilo me gerou numa conversa reservada com Sâmia, nem numa conversa reservada com minha irmã, que me disseram, não reaja. É exatamente o que eles estão querendo, é o que eles estão buscando de você. Mas eu me pergunto, é razoável a utilização desses elementos na disputa política com quem não mais está na arena política para se defender? Senhores, eu tive durante toda a minha vida parlamentar, e espero continuar, um embate duro com os senhores. Mas eu não utilizei elementos da vida privada dos senhores ou elementos relacionados à família dos senhores que não estivessem na arena política, é importante que isso se diga, para que esse tipo de agressão se desse. E não deixou de chegar para mim, não deixou. Muita coisa, o tempo inteiro. E Camila, Letícia, que estão aqui comigo, da minha assessoria, sabem como que sempre eu tratei esse tipo de agressão que tratava diretamente da família ou daqueles que não estavam na arena política para realizarem a sua própria defesa. E assim eu pretendo continuar. O deputado Marcon disse aqui que eu falei sobre a forma como se referiram a minha mãe, que não tem provas. O deputado não tem obrigação de saber, mas tem provas abundantes. Tem um vídeo que já circulou de maneira mais ampla possível, onde há demonstração do que o provocador disse. E o próprio provocador, questionado e confrontado no Conselho de Ética, disse que não queria se desculpar. Ele assim o fez. Ele reafirmou a sua mesma posição. Essa Comissão de Constituição e Justiça vai se manifestar no dia de hoje. Vai votar o recurso que foi apresentado. E se negado o recurso, daqui a 60 dias, ele vai para a deliberação no plenário da Câmara. Pode ir para a deliberação do plenário da Câmara. Senhoras e senhores, deputados e deputadas,
eu não vou modificar as minhas posições políticas a partir de qualquer tipo de coação. Eu não o farei. Eu não deixarei de me manifestar publicamente sobre os elementos da reação ao provocador. Eu não deixarei de fazê-lo. Eu não deixarei de dizer que essa prática utilizada pelo MBL contra os seus inimigos políticos é prática de organização criminosa. Eu não vou deixar de fazê-lo. Eu não vou deixar de dizer que deu tração a essa perseguição a ação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu não vou deixar de dizer isso. Eu não posso deixar de dizer isso. Eu vou lutar com todas as minhas energias, com todas as minhas forças, em defesa do mandato. Mas não faço isso de maneira individual. Eu sei que está muito presente e que as pessoas já estão cansadas, muitas vezes de saco cheio, quando algum político diz, não é por mim, é pelo coletivo. Mas nesse caso especificamente, é pelo coletivo. É pelo coletivo que faço essa defesa. É em respeito às pessoas que votaram em mim, os quase 80 mil eleitores do Rio de Janeiro, mas também por aqueles que não votaram em mim e que se sentem representadas no mandato. Mas digo mais, é por aqueles que votaram, é por aqueles que se sentem representadas, mas é também, nesse momento, por aqueles que não se sentem representadas na posição política que eu defendo, mas que têm a convicção que se trata, nesse momento, de um ferimento grave às liberdades democráticas. E eu falo isso com alguma tranquilidade, porque diariamente eu tenho recebido esse tipo de manifestação de cidadãos das mais variadas correntes políticas, ou aqueles que não se identificam com nenhuma, e de boa parte de deputados. Os senhores viram hoje aqui? Eu estava sentado nesse lugar. Deputados que passaram por aqui, que me cumprimentaram e falaram comigo, que não são do PSOL, que não são de uma força de esquerda, mas que disseram que estão contra a votação dessa cassação nos termos em que se procura fazer. Eu, evidentemente, e Sami Fernanda e outros deputados e deputadas já disseram isso, mas eu acho, inclusive, que seria dispensável. Mas eu vou reafirmar. A minha posição política não está em negociação com qualquer outra votação que venha ou ao plenário da CCJ em relação ao trancamento da ação penal do senhor Ramagem, ou a qualquer votação relativa à não responsabilização dos golpistas. Não. Não. Sabem por quê, senhores? Sabem por quê? Porque se diferente eu agisse, podem ter a certeza, eu não contaria, eu posso contar com a sede de vingança de alguns, mas até com aqueles em relação aos quais eu conto com a sede de vingança, existe uma posição, muitas vezes, de respeito à minha posição política. E se eu me envergo agora, ou me entrego para uma negociação exclusivamente pelo salvamento do mandato no plenário, eu posso perder tudo, inclusive o respeito. E o respeito eu não vou perder, porque eu sou filho de Saudade, porque eu sou filho de Roberto, porque eu sou filho de Amaral, porque eu sou filho de Erundina, porque eu sou filho das bordadeiras que me trouxeram esse broche para que eu tivesse utilizando aqui no dia de hoje. Eu sou filho de tantas mulheres que me encontram dia e noite, dizendo, estamos contigo, siga firme. Eu sou filho de Toninha, eu sou filho
da trabalhadora da Câmara, que durante o período em que eu estava em greve de fome, ela disse: estou jejuando junto contigo. Estou com você. Essa injustiça não vai se operar. Ela não vai prevalecer. Sou filho de Gesa. Sou filho de um bocado de gente que me adotou não só como filho, mas adotou aquilo que eu estou defendendo politicamente como uma causa necessária para dialogar prioritariamente, e é sobre isso que eu queria dizer, para dialogar prioritariamente com parte daqueles que não estão nessa sala hoje, que são jovens, que é a juventude, as juventudes. A resposta e o recado que a gente está dando para as juventudes aqui é: a política pode ser bonita, ela pode ser dura, ela pode ser feia, mas ela pode ter honradez, e por isso ela pode ser bonita. Esse jovem que está vendo essa sessão nesse momento, ou que vai ver esse vídeo depois, espera de mim essa posição política. Senhoras e senhores, salvar o mandato era o mais fácil se eu tivesse vendendo a minha alma para tal. Bastava, ainda com admissibilidade na representação no Conselho de Ética, ter feito um aceno de acordo com quem deu tração para que esse processo chegasse até aqui. Não fiz lá, não vou fazer agora e não vou fazer no futuro. Posso pedir desculpas, como fiz aqui hoje, com quem possa vir a merecer o meu pedido de desculpas. Mas não peço desculpas e não me dobro em relação àquelas situações ou ocasiões onde a tentativa do pedido de desculpas seja exclusivamente uma forma de dobrar uma posição política, uma tentativa de humilhação, para que venha a ser deslegitimada uma posição dura, porém firme, e que dialoga, eu tenho certeza, com milhões de pessoas. Presidente, relator, por aqui eu encerro minha defesa no dia de hoje, dizendo que vou então percorrer os 26 estados brasileiros. Se o resultado hoje aqui for de negativa do recurso que apresentei, e vou fazer isso, muito provavelmente, depois dessa sessão de hoje, só para completar, presidente, com o coração mais tranquilo e com o sentimento de que a gente está agindo corretamente e que está fazendo o que tem que ser feito. Se algum deputado quiser que eu apresente as minhas razões em relação à defesa, eu estou à disposição para fazê-lo. Agora, se algum deputado ou qualquer pessoa espera de mim que eu me dobre ou me ajoelhe para salvar o mandato no plenário da Câmara dos Deputados, esse desrespeito eu não vou cometer comigo mesmo, eu não vou cometer com as milhões de pessoas que estão acompanhando esse processo, e eu não vou cometer prioritariamente porque sou filho de saudade. Obrigado. Dirijo-me aqui a todos para encaminhar o voto favorável ao parecer do relator, que fez um trabalho apurado, e não deixa dúvidas, a meu ver, de que não existe nenhum tipo de nulidade que pudesse render ensejo a que nós, nessa CCJ, determinássemos o retorno do processo para a Comissão de Ética, para que ela pudesse novamente examinar o caso e corrigir qualquer falha. A verdade é que, como disse Vossa Excelência,
nós não somos uma instância revisora da decisão do Conselho de Ética. Somente o plenário desta casa poderá reexaminar, fazer um juízo de valor, deputado Glauber, a respeito da punição conferida pelo Conselho de Ética. Nós aqui, como eu disse e repito, estamos atrelados à nossa missão de examinarmos falhas processuais graves, porque nem ao menos uma nulidade de pequeno porte poderia nos dar a oportunidade de rever o processo. Haveria que ter uma nulidade grave que acarretasse um prejuízo insanável. Nós não vislumbro essa ocorrência. Por isso, o meu encaminhamento é no sentido de aprovarmos o parecer para que todo esse processo seja remetido, aí sim, ao plenário, onde nos debruçaremos sobre os aspectos de mérito. E aí sim decidiremos a respeito da cassação ou de aplicação de outra pena ao deputado Glauber. Então, esse é o meu encaminhamento. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. Deputada Bia encaminha sim a um relatório. Para falar contra, concedo a palavra ao deputado Chico Alencar. Vossa Excelência responde até 3 minutos. Obrigado, presidente. Ética, Glauber, é a estética de dentro. E a sua fala, muito mais que a de todos nós aqui, marcada pela honestidade que caracteriza sua vida pública, pela franqueza, pelo reconhecimento e humildade, e pela vontade de continuar lutando, denunciando orçamento secreto e as falcatruas que são o cupim da nossa República, ela é de uma beleza extraordinária. Ética e estética concreta na vida política é que podem arrastar a juventude da descrença e revalorizar a política contra a politicagem reinante. Dizia um humorista que negociata é um bom negócio do qual ficamos excluídos. Você é um exemplo de que não faz negociata, embora saiba, sim, fazer a negociação altiva da grande política. Nós somos contra essa recusa do recurso, deputado Alex Manente, porque vemos, inclusive no processo do Conselho de Ética, a falta de ética e decoro, a falta de coragem para enfrentar o problema. Denunciantes que nunca apareceram, nunca usaram da palavra nas oitivas. Nós somos contra a recusa do recurso porque ela não permite que a gente faça o bom debate e evite abrir um salvo-conduto para esse subjornalismo de gente paga. Esse agressor saiu desmoralizado do Conselho de Ética, aliás, sumiu das redes sociais por um bom tempo, o que mostra que o caráter desse sujeito é baixíssimo. Querer caçar o mandato do Glauber em relação a essa suposta agressão fere, inclusive, deputado Manente, o que o Código de Ética expressa taxativamente. A advertência por escrito para o caso de agressão física. Está aqui no Código de Ética. Nós vamos jogar tudo isso fora se aprovarmos essa recusa. Nós recusamos a opressão, a mentira, a falsidade na política, a perseguição, os podres poderes. Por isso, entendo que essa votação na Comissão de Constituição, que é o nosso regramento maior, não é a Constituição da ditadura, não. É a Constituição do Brasil bonito das diretas já. Constituição, justiça, que estamos querendo aqui, e cidadania fundamental. Não vamos aprovar, rasgar a Constituição, desprezar a justiça e negar a cidadania. Glauber fica. Deputado Chico encaminha contra o parecer. Concedo a palavra para encaminhar a favor do parecer. Nobre deputado Zé Trovão. Excelência dispõe de até 3 minutos. Senhor presidente, hoje
a Câmara dos Deputados não está julgando apenas a conduta de um homem. Hoje o Conselho de Ética não está dizendo que o Glauber, ou que o fulano, ou que o ciclano deve ser rechaçado através da cassação. Hoje, o Conselho de Ética está colocando um equilíbrio moral numa casa que está próximo da explosão. Se não acabar a coragem da agressão física dentro do Congresso Nacional, nós temos que mudar o formato dessa casa e as comissões passar a ser um octógono. Não é possível que ninguém tenha capacidade de agredir a outra pessoa. Não é possível. Entendo que os ânimos exaltados sempre vão falar mais alto. Mas nós temos que ter a consciência de que todo ato existe uma lei, uma regra para rechaçá-lo. Não estou aqui fazendo juízo de valores de Vossa Excelência a quem, em nenhum momento nesses 2 anos e meio, tivemos nenhum problema físico ou pessoal um com o outro. Assim como não tenho com nenhum parlamentar da esquerda. Todos que eu trato dentro do debate político. Há muitos excessos aqui dentro. E nós precisamos encerrar isso. E vou repetir as palavras brilhantes da nossa deputada Bia Kiss. O senhor não está sendo cassado aqui. O plenário da Câmara dos Deputados é que vai determinar se o senhor será cassado. Mas o que esta comissão está fazendo hoje é simplesmente respeitar o que foi decidido dentro do Conselho de Ética, a comissão que é cabível a determinar se o senhor seria ou não cassado. E agora vai determinar... Para concluir, deputado. E agora o que vai ser determinado será através do plenário desta casa. Então nós encaminhamos, sim, por esses motivos. Muito obrigado. Para encaminhar contra o parecer, concedo a palavra ao nobre deputado Pastor Henrique Vieira. Vossa Excelência dispõe de até 3 minutos. Nós encaminhamos contra o parecer. Evidentemente, já foi dito aqui por nós que há vício, que a dosimetria aplicada sem fundamentação compromete a legalidade do processo. Mas, Glauber, Dom Pedro Casaldáliga, um homem de fé revolucionária, comprometido com os pobres, ele diz o seguinte: por vezes somos militantes de batalhas que perdemos, mas sempre somos militantes de causas invencíveis. Podemos perder algumas batalhas, mas sabemos que as causas pelas quais dedicamos não apenas os nossos mandatos, mas as nossas vidas, são causas pelas quais vale manter a coerência, vale perseverar, vale não desistir, vale manter a cabeça erguida. Porque nós não estamos aqui no limite para salvar um mandato. Estamos também para salvar um mandato. E nesse caso, salvar o seu mandato é a defesa da democracia. Mas nós somos militantes de causas invencíveis porque no limite nós projetamos um mundo sem opressores e oprimidos. Um mundo sem exploração sobre trabalhadores e trabalhadoras. Um mundo em que a riqueza construída com o suor do povo fique nas suas próprias mãos. Nós somos militantes, não temos vergonha de dizer isso, de um mundo sem patrão e empregado, sem senhor e servo, sem mecanismos de opressão e hierarquia, seja qual for. E os nossos mandatos, Glauber, ganham sentido porque apontam para esse mundo e para esse projeto de sociedade. E isso é tesouro.
E para isso vale perseverar, e vale manter a coerência, e vale manter a ética, e vale manter o amor ao próximo. Nós vamos fazer a boa negociação da política. Não a politicagem, não a acordo pequeno. Nós vamos defender até o fim o seu mandato e cremos que será possível. Mas sabemos que vamos fazer isso com a consciência tranquila, com o coração leve e em paz, porque somos militantes de causas invencíveis e estamos aqui por pessoas que lutam para sobreviver e para viver com dignidade e com liberdade. Coisa bonita, Glauber. Eu sou discípulo de alguém que não recebeu o prêmio de cidadão de Roma. Ele foi crucificado. É bem verdade que eu creio que ele ressuscitou. Mas às vezes, Glauber, é melhor, viu? Dormir com a paz da consciência tranquila e do amor ao próximo do que vender a alma. Parabéns, estamos juntos, não desistimos e vamos até o fim.